bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com Fabiano Feijó, técnico de segurança do trabalho, socorrista APH, instrutor GNR, supervisor de espaço confinado e também tecnólogo em logística. Fabiano, bem-vindo ao programa, obrigado pela entrevista. Uma boa noite, eu que agradeço, me sinto honrado em fazer parte da tua entrevista. Obrigada, querido. Fabiano, vamos falar assim, em tempos de pandemia, como é que é a pandemia e os serviços de técnico de segurança do trabalho? Então, na verdade, nós, profissionais da segurança do trabalho, além de todas as normativas, né, vigentes e legislações, tanto federais, estaduais e locais, a gente teve que encarar isso com muita força, com muita garra e também muita fé, né? É um cotidiano completamente diferente, que todos nós tivemos que buscar um conhecimento, não a ponto de sermos proficientes, porque isso condiz aos especialistas na área da medicina e saúde, mas ter um mínimo de conhecimento para poder aplicar isso em concomitância com as normas de segurança do trabalho, né, e levar ao melhor bem-estar e o melhor ambiente favorável para todos os colaboradores. Porque a gente sabe da dificuldade, né, do cotidiano, do dia a dia do trabalhador, de colocar isso, né, como ação realmente eficaz e realmente efetiva. A dificuldade se deu em quê? Porque geralmente as técnicas de segurança do trabalho, elas são feitas de formas conjuntas, né? Que é o DDS, os diálogos diários de segurança, que são grupais. E é uma das coisas que a gente realmente não conseguia fazer justamente para evitar as aglomerações, indicado pelas autoridades máximas, né, na área de medicina. Então, se a gente teve que fazer uma adequação disso, levar o conhecimento in loco, ou seja, colaborador a colaborador, na forma de cartazes, né, fazendo isso na abordagem, na entrada dos colaboradores, que eles teriam que entrar. Então, a gente vai colaborando, vai fazendo aquele contato in loco, conscientizando, né? Porque as atividades, algumas pararam e outras, infelizmente, ou felizmente, enfim, a gente não conseguiu parar elas, dar o stop, né? Teve que se ter uma continuidade. As áreas industriais realmente foi necessário que continuassem sendo, né, desenvolvidas. Então, isso foi um grande desafio para todos nós, mas como todo desafio, ele também agrega muito conhecimento, né? E todo mundo, tecnicamente falando e de forma proficiente, saiu mais fortalecido disso tudo, com certeza. Principalmente os profissionais da segurança do trabalho. Fabiano, tu como técnico de segurança do trabalho, assim, vamos pensar em tempos de não pandemia, em tempos normais, tá? Porque em pandemia tudo fica mais assim, mais preocupante. Mas Verdade. em tempos normais, o técnico de segurança do trabalho, o que ele foca? Qual é assim a preocupação dele com o trabalhador? Então, na verdade, é muito mais global e é muito mais abrangente que a preocupação com o trabalhador, né? A gente tem diversas gamas de trabalho e todas elas são interligadas. É tudo uma coisa, é um aspecto cíclico, né? A segurança do trabalho, ela visa proteger o colaborador para que ele chegue, né, de forma saudável, porque ele já está vindo saudável de casa de um dia anterior, né, que ele não sofreu nenhum tipo de acidente. Então, ele chega saudável, ele trabalha o dia todo, tecnicamente falando, saudável, e volta para o seio da sua família saudável. Então, quando a gente fala é uma coisa que o profissional da segurança do trabalho tem muito em voga, ou se não tem, deveria ter, é assim, não existe um colaborador, existe uma família de colaborador. Porque uma das coisas que eu sempre comento nos cursos que eu acabo palestrando é assim, ó, todo mundo tem o seu cotidiano já previamente planejado, né? Então, a Renata sai para trabalhar, desenvolver as suas atividades lá na indústria, mas ela tem um filho, ela tem um esposo que trabalha num outro lado, tranquilo. Se a Renata quebra uma perna, todo esse processo se desfaz. Essa engrenagem, ela perde dentes fundamentais, né? Aí a criança já não pode ir para a escola porque a mãe não consegue levar ou não consegue dar atenção suficiente para cuidar a Renata que quebrou a perna no trabalho. Então, é necessário tu cuidar a família do colaborador.
Esse é o grande desafio da segurança do trabalho atual, é cuidar a família do trabalhador, né? Então, é preciso conscientizar, né, o trabalhador que quando ele se machuca, ele nunca se machuca sozinho, né? Ele sempre acaba machucando o seio familiar. Ele machuca a esposa, ele machuca o filho, ele machuca vizinhos. Se a pessoa não consegue ter alguém para dar um apoio fundamental, direto e restrito, ele machuca os colegas de trabalho porque ficam sobrecarregados com aquela atividade, né? Então, ele machuca a imagem da empresa que ele paga o salário para o seu sustento, né? Então, isso precisa ser muito bem observado, é cíclico. Essas ligações, elas precisam estar muito bem todas encaixadas. Então, a forma de evitar isso, porque existem, na verdade, dois aspectos fundamentais na segurança do trabalho. É zerar os acidentes de trabalho ou mitigar e minimizar ao máximo, para que eles não ocorram ou ocorram de maneira mais ínfima possível, né? Então, é preciso muita conscientização disso, é falar assim, ó, tu estás usando o capacete, luvas e óculos para te proteger, para proteger o teu empregador, que paga o teu salário, né? Sim. Existe uma série de fatores quando acontece um acidente. Interessante isso que tu fala. Tu tá falando tudo uma engrenagem que a gente, de repente, não pensa, mas que Exatamente. uma pecinha aqui, todo o resto também é afetado. Com certeza, é cíclico, né? As coisas, a engrenagem, ela tem que trabalhar perfeitamente, ela tem que trabalhar de forma harmoniosa. Então, tu te protege fisicamente e tu não consegue nunca, fazendo uma aspa, se tu me permite, tu nunca consegue mensurar se aquele acidente vai te tirar uma unha ou vai te tirar um braço. Claro. Então, tu sempre trabalha para que nada aconteça, né? Então, isso aqui só vai me tirar uma unha. Bom, se tu nasceu com essa unha, tu precisa continuar com ela e ela faz parte de ti, tá? Então, não vamos nem entrar em aspectos de um órgão maior, de um órgão vital, né? Então, é necessário que o trabalhador ele tenha essa conscientização e esse é o desafio da segurança do trabalho, do profissional de segurança do trabalho, de fazer essa abordagem, né, de conscientizar o trabalhador que isso é uma engrenagem, é uma amplitude, né, uma coisa cíclica, que todas as peças precisam estar perfeitamente encaixadas. Então, tu preserva a vida dele, tu preserva o planejamento familiar dele, né, tu preserva a imagem do empregador, que duramente, a duras penas, né, por alheias motivos hoje no país que a gente vive, consegue ainda pagar o salário em dia desse colaborador, né? Claro. Então, isso precisa também ser valorizado. Então, esse é o grande desafio do profissional de segurança do trabalho. É interessante, Fabiano, quando tu fala isso, porque quando a gente escuta falar assim, o que é o técnico de segurança do trabalho? E tu vem aqui, tu tão bem explanas o que é, a gente vê que realmente o trabalhador, quando tá lá na empresa, na indústria, né, onde for, ele não tá sozinho, ele também carrega a família, ele carrega o empregador, ele carrega, como tu disseste, os vizinhos, é tudo é uma coletividade que tá numa pessoa. Com certeza. Né? E a gente precisa, assim, a gente sempre quer o melhor para a gente, né? E eu não estou falando isso do ponto de vista egoístico, na verdade. Isso é uma predisposição do ser humano desde lá dos tempos das cavernas, a evolução. Isso faz parte da nossa evolução. A gente quer o melhor sempre para a gente, para os nossos familiares e para aqueles que nos cercam, que a gente acaba amando, né? Então, se a gente quer o melhor para a gente, né, a gente precisa trabalhar por isso. Claro, exato. Então, as atividades, elas precisam ser feitas, elas precisam ser desenvolvidas, né? Mas eu preciso também me proteger para isso, né? Porque a pressa, ter pressa e ser prático são duas distinções que precisam ser consideradas. E que, na verdade, não há capacitação hoje em dia, ou muito poucas, neste sentido, em relação aos colaboradores inseridos hoje no mercado de trabalho. Então, eu preciso muito terminar essa atividade, mas em que eu preciso muito terminar essa atividade e ser feito em tempo hábil, é uma grande diferença. Claro, exatamente. Então, eu digo assim, como eu sempre digo assim, nosso grande desafio como seres humanos é acharmos o nosso ponto de equilíbrio, né? Tu pode ser uma pessoa fleumática, mas tu não pode ser uma pessoa parada, estagnada. Claro. Né?
Isso tem que ser levado em consideração. Da mesma forma como tu nunca podes confundir hiperatividade com proatividade. Né? Claro, Então, realmente. Qual é a diferença, Fabiano? Nos diz aí. Então, é necessário encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Então, a gente precisa passar isso para os colaboradores para que o grande desafio da segurança do trabalho é fazer que o colaborador se sinta seguro em terminar as metas que todos eles têm todos os dias quando chegam na empresa, né? De forma segura e voltar para o seio da sua família. Esse é o nosso desafio. Fabiano, agora a gente pensando assim em tempos de pandemia. Nas empresas, Fabiano, o que foi que mais se notou, tu como técnico de segurança do trabalho, que tem assim piorado dentro da empresa, as relações dentro da empresa, o trabalho, a preocupação com a família, o que tu acha que mais se acentuou, se asseverou nesse momento de pandemia? Na verdade, assim, uma das coisas que mais acentuou justamente, além do aspecto vibracional, que é inevitável, que eu respeito que algumas pessoas não acreditam, mas ela está no nosso seio, ela faz parte do nosso cotidiano, indiferente da crença de qualquer outra pessoa, né? E respeitando sempre todas as crenças e ideologias, ou nenhuma crença e nenhuma ideologia, mas se criou um miasma, né? De as pessoas já saírem pré-ocupadas de casa em relação a essa pandemia, né? Certo. De sempre trazer para casa, sempre trazer para o ambiente de trabalho preocupações da casa e levar preocupações do trabalho para casa, né? Aquela história que culturalmente é muito inserida no contexto nosso aqui, universal, principalmente no contexto brasileiro, assim, né? Infelizmente, a gente acaba trazendo raízes, né? De coisas, de dizeres populares, de coisas que a gente ainda não conseguiu se libertar, né? E uma das coisas que é muito comum no aspecto profissional, que eu tento conversar com eles nos cursos que eu acabo ministrando, é aquela velha história que não existe bater o cartão e esquecer os problemas. Nem quando chega e muito menos quando sai. Porque é a mesma pessoa que está indo para casa, né? Então, é a mesma pessoa que está vindo de casa também. E isso, na pandemia, eu notei que se asseverou bastante, assim, né? Ficou muito contundente essa preocupação de saber que tem um familiar que, infelizmente, partiu para um outro plano, que se perdeu um familiar, se perdeu um pai, se perdeu uma mãe, né? Que, na verdade, umas pessoas acabam seguindo todos os regimentos predispostos pelas autoridades vigentes, Medicina, Anvisa, Secretaria da Saúde, e outros, na verdade, não, né? Então, tu acaba te sentindo fragilizado naquele meio do qual tu estás inserido e simplesmente tu não pode te afastar porque é o teu ambiente laboral. Né? Sim, tu pode dar o sinal e descer de um ônibus no qual tu te sintas inseguro. Claro. Mas tu não pode ir para casa no meio de um lugar, né, onde tem outras pessoas, simplesmente eu vou me embora porque eu estou me sentindo inseguro. Isso infelizmente não pode acontecer. E aí isso a gente acaba fazendo um link lá no início da entrevista de novo, que era um dos desafios, né, do técnico de segurança, de entender que esse cuidado é global, né? Então, que só no Brasil a gente teve 510 mil mortes e pelo mundo afora são imensuráveis os dados, né? Alguns se dizem ainda que nem foram computados ainda. Claro, mas, sim, sem dúvida. Enfim, é necessário que as atividades estejam continuando e, para isso, sempre usar o álcool gel, sempre usar as máscaras, trocar a máscara toda vez que a máscara estiver saturada, né? Então, isso são cuidados, lavar as mãos antes e depois de todas as refeições, nos locais que são permitidos refeições, entendeu? Ao chegar do serviço, deixar a roupa na garagem, quem tem essa predisposição de ter uma garagem, ou deixar não entrar para dentro de casa com o mesmo calçado que usou durante o dia de trabalho. Enfim, desenvolver técnicas que tu consiga te proteger nessa forma. Mas a parte psicológica realmente foi, assim, foi um dos maiores agravantes, né? Porque a gente precisa que o trabalhador ele esteja 100% focado, né, naquela atividade que ele está desenvolvendo. Então, quando ele sabe que o colega do lado está com suspeita de Covid, teoricamente falando, quando a mãe está na UTI, ou quando o pai se foi, né? E então é impossível tu conseguir tirar o ser humano do profissional. Isso claro, sem dúvida, Fabiano. Então, isso é um grande desafio e
que, na verdade, hoje eu acho que gradativamente vai se dissipando na medida que os níveis de vacinação vão aumentando, as pessoas vão se sentindo mais seguras, mas não podemos descuidar de forma alguma, né? Sim. Isso é uma coisa ainda que vai nos acompanhar por muito tempo, e só a união de todos nós, profissionais da segurança do trabalho e colaboradores, a gente vai conseguir vencer essas metas. É interessante isso que tu fala, Fabiano, porque realmente a gente está vivendo um momento muito tenso, todo mundo está num momento muito tenso. E as notícias, às vezes, de perder algum familiar, algum amigo, pesa muito isso, né, Fabiano? Muito. E quando falas, né, que as pessoas não conseguem se desligar completamente, tá no serviço, tá pensando de casa, tá em casa pensando no serviço, porque tem colegas, porque tem amigos, tem familiares, então o momento é muito complicado. E por isso que é tão importante esse trabalho do técnico de segurança do trabalho, né? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai tentar mediar essa situação para tentar impactar menos possível aquele colaborador. A gente se permite, às vezes, brincar no meio dos colegas técnicos de segurança do trabalho que somos todas as profissões. Claro, né? Entendo. Porque a gente tenta ser um pouquinho de psicólogo, a gente tenta ser um pouquinho de enfermeiro, né? Isso é só teórico, a gente não tenta ser nada, né? Mas a gente brinca muito entre isso, né? Porque a gente tem que saber agir no momento de acidente, né? Tem que conversar com aquele colaborador que já, quando vê ele passa na catraca, bateu o ponto, já vem de cabeça baixa, às vezes a lágrima já vem correndo no rosto, tem que chamar aquela pessoa, aquilo é um provável acidente. Então, acende aquela luz. A gente tem que ter, assim, ó, o técnico de segurança, ele já tem que ter o feeling na troca do turno, né? Sim. Tem que conhecer o seu efetivo, isso é muito importante, assim, ó. Sim, e eu peço, até, se tu me autorizas, eu peço, assim, ó, encarecidamente para esses jovens que estão se formando agora nos cursos, né, por vindouros, que é uma das coisas que não é dados nos cursos, né, mas que seja desenvolvido dentro de si o feeling do seu efetivo. Certo. A gente precisa conhecer o efetivo pela sua portabilidade, pelo jeito de se manifestar. Aquele cara que está sempre brincando, por que hoje ele não está brincando? O cara que está sempre tranquilo, por que hoje ele está tremendo? Aquele cara que não briga com ninguém hoje, está empurrando as coisas, dando soco no ar. Então, por que já chegou não deu bom dia para ninguém, né? Não é intervir na vida alheia, não é intervir na particularidade do colaborador, é prevenir que aquele problema acabe sendo um problema maior, às vezes, e muitas vezes, pela coletividade. Por exemplo, e principalmente se ele é um operador de uma grande máquina, de um grande equipamento, por exemplo. Certo. Então, realmente, tem um técnico de segurança do trabalho que entenda, então. Sempre. Né? Sempre. Não pode, pelo amor de Deus, não façam isso. Sempre peçam para um profissional de segurança do trabalho, um técnico em segurança do trabalho, principalmente se ele tiver uma capacitação a mais, né? Curso de espaço confinado e supervisor de espaço confinado para acompanhar todas essas atividades, fazer as medições. Existe um aparelho específico para isso, que é o multigases, né? A gente faz a medição, obviamente, antes do colaborador entrar, a gente mede o nível de oxigênio, depois mede depois na borda, coloca ainda esse oxímetro em lapela, ou seja, colada no peito do colaborador, ele desce. Existem alarmes sonoros que a gente já reconhece, e esse alarme vai dizer se o colaborador deve sair, em quanto tempo deve sair, ou se deve sair imediatamente. Entendi. Fabiana, aí outro assunto que eu sei que tu gostas bastante é sobre, né, socorro, defesa civil. Tu és bastante. Isso é muito, assim, ó, uma das minhas paixões, na verdade, é o APH, né? Como é que eu cheguei no APH? Eu sempre gostei muito desse aspecto de cuidar de primeiros socorros, né? Isso é uma coisa que antes da segurança do trabalho sempre me chamou muito a atenção, muito antes de fazer o curso de técnico em segurança do trabalho. Então eu fui, antigamente era muito difícil tu ter acesso a essas metodologias, né? E aí quando eu acabei fazendo o curso de técnico em segurança do trabalho, e eu sou formado pelo Senac, uma empresa uma escola que eu tenho uma honra de ter sido aluno e ter feito parte. O Senac, ela faz parte da história da cidade, né? É verdade. E ela formou os melhores colegas possíveis que eu já trabalhei. Então, eu tive aulas excelentes de primeiros socorros e APH, né? Então eu disse, nossa, realmente é uma coisa que eu me apaixonei, né? E Fabiana, assim, ó, o que é o APH?
O APH é o atendimento pré-hospitalar, né? Perfeito. É onde tu aprende e desenvolve técnicas, né, de como socorrer uma pessoa até a ambulância chegar e deslocar para o ambiente hospitalar, né? Certo. Então, além de aprender o que fazer, tu aprende o que não fazer. Claro, importante. Isso também é um aspecto que tem que ser levado em consideração, Claro. né? Então, tu aprende técnicas de socorro e resgate nas mais diversas áreas, né? Por exemplo, se eu me deparo com um acidente, falamos de moto, na estrada, tô indo lá e alguém cai de moto na beira da estrada. Eu sei como atuar nesse sentido. O APH, ele é completo, é o antigo primeiro socorros. Então, só que o APH, o atendimento pré-hospitalar, que ele me ensina a fazer a segurança da cena, para que daquele acidente não surjam outros acidentes. Claro, né? importante. Eu Sim. faço, na verdade, a segurança da cena, eu faço o acionamento das autoridades competentes, caso seja necessário. Em primeiro lugar, o SAMU, Polícia Rodoviária, ou Brigada, ou Guarda de Trânsito, ou Guarda Municipal, né? Bombeiros, caso haja vazamento de combustível, né? E já preparo o acidentado, caso seja possível, para quando a ambulância chegar, com técnicas, obviamente, né? E para quando a ambulância chegar, o processo todo esteja otimizado. Certo. Né? Então, eu evitei aglomerações, eu evitei outros acidentes, eu arrumei a vítima de forma predisposta para quando a ambulância chegar, só encosta a maca do lado, a gente, né, faz o transporte para cima da maca, coloca dentro da ambulância e se desloca. Se ganha tempo nisso, tu está contribuindo e otimizando o tempo de socorro daquela vítima, né? E otimizando também o tempo de deslocamento da ambulância. Claro. Porque quanto mais rápido a ambulância atender essa ocorrência e voltar para o seu posto de trabalho, ela já está predisposta para atender uma outra ocorrência. Claro, né? sem dúvida. E o APH ele é legal porque ele cria um organograma, ele cria uma gama infinita de outras possibilidades. Né? Então, tem o APH propriamente dito, aí depois eu fiz o APH em resgate de áreas remotas, que é uma coisa também que eu acho muito legal, extração veicular, né? Então, tu vai desenvolvendo técnicas, né? Nas mais diversas áreas, nas mais diversas situações, de forma sempre a preservar aquela vítima, né? Claro. E minimizar sempre os riscos e os danos para ela, né? Sempre preservando coluna cervical, preservando sempre articulações e evitando que às vezes, um tipo de acidente possa gerar outros acidentes, na verdade. Mas o bom, Fabiano, é assim, né? Penso eu, tem um acidente, tem alguma coisa, não mexe na vítima, se não sabe o que fazer, não mexe, né? Isso é importantíssimo, assim, ó. Se eu não sei como funciona, não mexe. Claro, tá? melhor, né? E assim, ó, as pessoas às vezes, assim, ó, a gente tem uma coisa muito cultural hoje, negativamente cultural, né? É que assim, todo mundo tem tempo para tirar uma foto, para filmar e colocar no Rio Grande Atento, né? Mas para ajudar, tu não consegue ninguém, né? Sim. Então, infelizmente, é uma coisa negativamente cultural que a gente precisa se livrar desse miasma, né? É uma coisa que está inserida no contexto da nossa sociedade, né? E a gente precisa se livrar disso. Em outros países, o que acontece? Crianças já com 6 anos de idade já têm aulas técnicas e práticas, por exemplo, né, de evacuação de área. Nos Estados Unidos, isso é muito comum. Aquilo que a gente vê nos filmes lá de Sessão da Tarde, dispara um alarme e as criancinhas todas entram em filas, aquilo é muito verdadeiro. Né? A PH lá, todo mundo sabe o mínimo ou todo mundo sabe o que não deve fazer. Claro. Né? Então, quando há um acidente, a primeira coisa que as pessoas fazem é fazer um círculo na volta da vítima, né? E começar a filmar. Aí tu imagina, tu caiu de moto, tu tá com ferimento gravíssimo às vezes na tua perna ou no teu braço ou em ambos, tu não sabe onde é que tu estás, não existe nenhum parente teu perto, tu tá olhando as pessoas de baixo para cima, isso tem um potencial negativo, emocional muito forte, né? Tá todo mundo, às vezes o carro ou a moto está em cima do teu corpo, tu tá sangrando, tu já não tá mais te auto-reconhecendo e todo mundo filmando e tirando foto e ninguém te ajuda, né? Sim, então, verdade. isso é negativamente, isso não pode acontecer. Isso é muito negativo em situação à própria vítima. Claro, então, assim, ó, o que eu posso fazer para ajudar? É ligar para as autoridades. Ó, liga para a Polícia Rodoviária, liga para a Guarda Municipal, alguém vai te ajudar. Liga para o SAMU, né? Imediatamente, né? E tentar afastar as pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre falo assim, ó. Eu não sei o que fazer, não faz nada,
tu já estás me ajudando. Já está ajudando. É Muito, verdade, com certeza. Fabiano, agora chegando assim, no finalzinho da nossa entrevista, que pena. como é que as pessoas podem te achar assim para uma palestra sobre segurança do trabalho, uma consultoria? Como é que as pessoas te acham nas redes, Fabiano? Legal, então assim, ó, posso deixar meu WhatsApp aqui? Pode. Então tá, é 981287999, tá? Esse é meu WhatsApp e o telefone para ligação também. O meu e-mail, tst.ffeijó@gmail.com, tá? Esses são os 2 e-mails que eu posso ser encontrado, tá bom? Eu estou à disposição, sempre estou à disposição para ajudar, para conscientizar, para trabalhar, para colaborar com a segurança do trabalho. Acho que é uma coisa que é fundamental. Todos nós deveríamos, né? Uma coisa que eu sempre falo, segurança é dever de todos, né? Eu não sei se a gente tem muito tempo ainda, mas eu gostaria de deixar uma frase aqui, ó, que a segurança, na verdade, ela é um sentimento. Eu não posso colocar a segurança dentro da tua cabeça. Tu tem que saber que tu tem que estar seguro para voltar para o seio da tua família. A pessoa que mais ama a tua família és tu, Renata. A pessoa que mais ama a minha família sou eu, Fabiano. Claro, então, sem dúvida. Eu posso gostar da tua família, mas tu tem que te sentir seguro para voltar para casa, para ver teus filhos crescerem, para brincar com os teus netos. E o segurança do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, ele otimiza, ele pincela, ele pinta esse processo. Perfeito. Fabiano, olha só, te desejo sucesso, né? Obrigado. E que a gente tenha outras entrevistas por aí. Obrigado. Eu me sinto honrado em fazer parte dessa tua história. Tu é uma das pessoas que eu mais admiro hoje, de verdade, como profissional dos meios de comunicação e como doutora, tá? Muito obrigado por todas as coisas que tu proporciona para todos nós aí na comunidade, de verdade. Obrigada, querido. Sucesso, viu? Obrigado. Tudo de bom para ti. E vamos que para frente esse ano. Forte abraço, tudo de bom, viu? Forte também, querido. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau.